A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens e dando aí prosseguimento aos estudos do terceiro trimestre de 2021. Nesse trimestre, estamos estudando o tema Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. E nesta semana, vamos estudar a lição de número 3, que tem como título Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. A síntese da lição, queridos, destaca que, mesmo em um contexto de desastre natural e apatia religiosa, Joel profetizou o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Nesta lição, nós vamos aí expor o contexto histórico de calamidade pública apresentada na profecia de Joel. Vamos explicar a importância de uma conversão sincera como ato antecipatório ao recebimento do batismo com o Espírito Santo e explanar o cumprimento da profecia de Joel na dispensação da igreja. Eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe a nossa agenda de leitura desta semana. São uma série aí de estudos e devocionais que servem como uma preparação para a lição que será estudada no próximo final de semana. E a agenda de leitura de segunda-feira, 12 de julho de 2021, tem como título A Descrição de uma Calamidade Pública. O texto bíblico encontra-se no livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos desses a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a lacusta, e o que ficou da lacusta, o comeu o pulgão. O profeta Joel apresenta a devastação, a seca e a fome que atingiu a nação de Judá ao ser aí atacada por uma praga de gafanhotos sem precedentes históricos. Junto com a praga de gafanhotos, há uma terrível seca, e a combinação dos dois eventos trouxe escassez absoluta para a terra. A ideia originária do profeta era registrar aí para as gerações posteriores o relato da catástrofe que atingiu a nação. E a devastação foi total, como nós vemos aí no versículo 4 do capítulo 1 que acabamos de ler. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a lacusta. E o que ficou da lacusta, o comeu o pulgão. Essas palavras, no original hebraico, não expressam aí insetos de diferentes espécies, mas simplesmente o mesmo inseto, o gafanhoto, em 4 etapas do seu desenvolvimento. Portanto, a lagarta representa o gafanhoto em seu estágio inicial, ao nascer, sem asas, quando apenas consegue roer. O gafanhoto representa o seu primeiro estágio de desenvolvimento, quando começa a procriar e a multiplicar-se aí de forma assustadora. No seu estágio de lacusta, ele desenvolve asas, mas ainda não voa, apenas salta e já começa a devorar. Por último, ao tornar-se pulgão, já está plenamente desenvolvido com asas completas. Desse modo, devora tudo o que estiver no seu caminho. O texto parece indicar que os compatriotas do profeta Joel agiram aí com indiferença diante da tragédia. Acreditavam que essas situações simplesmente aconteciam. Quando o profeta começa a sua mensagem como ouve isto,
na verdade, está fazendo uma invocação solene para chamar a atenção do seu povo. O seu discurso envolve a todos, desde os anciãos até todos os moradores da terra. A devastação foi tão grande que não havia material para oferecer a oferta de manjar, que acompanhava o oferecimento diário que se fazia com o incenso. O mesmo ocorria com as libações com o vinho. A seca alastrou-se pela terra. A interrupção da adoração ao Senhor deveria ser considerada uma grande calamidade, sendo motivo de grande lamentação. Os sacerdotes deveriam dar o exemplo e valerem-se daquela calamidade para apregoarem um jejum coletivo. Deveriam trazer o povo de volta para Deus. Os animais padeciam porque não havia pasto. A praga dos gafanhotos foi comparada a um fogo que consumiu os pastos, as árvores e secou os rios. Joel ficou incomodado com a apatia e o marasmo, dos seus compatriotas. Sem hesitar, então, chamou a atenção deles, dizendo que mais calamidades estavam por vir. O profeta estava convicto de que aquele era apenas um sinal que apontava para um juízo por vindouro ainda maior. E de acordo com o profeta Joel, eles deveriam imediatamente se refugiar no Senhor, abandonar os erros e invocar o perdão de Deus. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.